E como fica o tempo hoje, Marcelo? Vamos lá, Cova, é o seguinte, a semana chega ao fim com alertas importantes, Vitória Henrique já comentou lá do Rio, Alfredo comentou aqui de São Paulo, e essas mudanças vão se estender para praticamente todo o centro-sul do Brasil, tá? Importante falar isso, gente, eu começo avisando de ressaca no mar, entre Barra do Chuí, lá no Rio Grande do Sul, até Florianópolis hoje, com ondas que podem passar dos 3 metros em alguns pontos e até invadir a orla, tá? Esse alerta foi emitido pela Marinha do Brasil. O mar tá bravo, sim, mas por causa do vento provocado pela alta pressão polar. É quem vai trazer o frio para esse fim de semana, tá? Nós temos muito vento soprando nessa região que eu destaquei para vocês. A frente fria está na altura do Rio de Janeiro, por isso que está chovendo na região serrana e também já choveu ao longo da tarde de ontem e essa chuva tende a se espalhar pelo Rio de Janeiro. Frente fria que está trabalhando também como um aspirador, trazendo umidade da região norte para os estados do centro do país. Hoje também tem previsão de chuva, bastante chuva para o norte, pegando Amazonas, partes do Amapá, do Pará, entrando até o Maranhão. Hoje foram emitidos alertas de perigo por causa dessa chuva forte nos seguintes estados, pegando todo o litoral de São Paulo, região metropolitana, entrando por parte do norte do estado de São Paulo. Depois sul de Minas, zona da Mata Mineira e a Grande BH. Todo o estado do Rio, sul do Espírito Santo. Acumulados de chuva expressivos justamente por conta dessa alta pressão e desse vento soprando do Rio Grande do Sul. Calor, umidade e corredor de umidade que está lá em cima no norte, que é a Zecite, afetando hoje partes do norte do Amazonas, sul de Roraima e pegando uma parte do noroeste do Pará, hoje bastante chuva. Agora, as cidades com os maiores acumulados hoje no Brasil são essas aqui. Litoral norte de São Paulo, Ubatuba, hoje não esquenta praticamente nada e a previsão é de 90 milímetros de chuva. Manaus com 50 milímetros e uma tarde bastante abafada. Olha o Rio de Janeiro aqui, 30 graus. Com previsão de 50 milímetros. É o choque do ar quente com o ar mais frio da frente fria é que provoca essa chuvarada pesada. São Paulo, hoje a previsão é de menos chuva, mas ainda assim é um acumulado alto. 30 milímetros e 26 graus. Vamos aproveitar, abrir a janela aqui para São Paulo. Agora de manhã, o Alfredo estava na Avenida Paulista, não chovia. Em alguns pontos pode cair uma garoa e uma chuvinha mais encorpada, tá? Mas ainda não tem possibilidade de temporal aqui em São Paulo, agora nas primeiras horas do dia. Nesse momento, 21 graus. Agora temos alertas para outros estados que não estão na área de perigo, mas em atenção por conta da chuva, que vai desde o norte catarinense, entra pelo centro de Minas, bate no Acre, sobe pelo Amapá, chega até o interior da Bahia, cruzando até o litoral de Pernambuco. Para fechar rapidamente, Curitiba na tela, por lá está tudo muito fechado, muito nublado. Agora de manhã tem chuva para Curitiba, máxima só de 24 graus, Cova. E está bem nublado. Está bem nublado mesmo. Obrigado, Marcelo. Até daqui a pouco. Porque vários órgãos emitiram alertas de risco por causa dessa previsão de chuva, né, Marcelo? Exatamente, Cova. As defesas civis, inclusive aqui, do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, estão monitorando de perto a formação dessas áreas de chuva forte. Isso vai acontecendo com o passar das horas, ao longo do dia, e as nuvens mais pesadas, na medida com que vão se formando, elas vão despejando água em determinados pontos, Cova. Portanto, é preciso cuidado. Nesse momento, a gente está relembrando aqui, tem uma frente fria passando pelo Rio de Janeiro, chove em alguns pontos da região serrana e também em parte da região metropolitana de São Paulo. Agora de manhã pode escapar uma garoa, a chuva mais encorpada deve vir à tarde. Hoje, os acumulados de chuva, a gente separou aqui algumas cidades. Vamos começando pelo Nordeste, porque também tem bastante chuva na parte norte do Nordeste, por conta do corredor de umidade, a Zecite. Fortaleza hoje com 40 milímetros, Porto Velho indo na mesma linha, São Luís pegando bastante chuva, assim como Belém e Macapá. Tem chuva espalhada por vários pontos do país e são sistemas diferentes que estão trabalhando. Vamos abrir a janela agora para Salvador. Salvador está fora dessa chuva, tá? Tá escuro agora por lá ainda, tá começando o dia. Hoje não vai pegar chuva por ali, tá? A temperatura nesse momento vai aparecer daqui a pouco ali no reloginho, mas atenção para você que está com a gente aqui, hoje pode escapar aquela chuva
escapa em alguns momentos do dia, 21 graus, mas não é chuvarada forte. Mas é que na medida que a frente fria vai subindo ali em direção ao Espírito Santo, o sul da Bahia às vezes sente os impactos da frente fria, tá, Cová? Falando de temperaturas, inclusive, a gente fala agora do frio, porque elas já estão em queda no sul. Hoje, à noite. E por que à noite? Porque é aquilo que a gente chama de mínima, de mínima invertida. A mínima do dia, ao invés de correr agora de manhã, vai acontecer à noite. Porque a massa de ar frio que está na Argentina vai chegando mais perto do Rio Grande do Sul com o passar das horas. Então, em Uruguaiana, hoje, à noite, a previsão é de 9 graus. Bagé, 7. Ai. Dói, né? Faz tempo que não pega um frio assim por ali, viu? 7 graus em Bagé, na fronteira. É frio, Marcelo. É bravo, né? Bateu vento, então. E vai ter vento. Já mas em Porto Alegre já está uma ventania. Já está ventando bem. Ó, hoje Porto Alegre à noite, previsão de 15 graus. Aí subindo para a Serra Catarinense, Urupema, 5 graus. E 14 graus hoje à noite em Curitiba, por conta dessa massa de ar frio de origem polar. É essa massa de ar frio que está provocando esse vento, inclusive, aí em Porto Alegre agora de manhã. Aí ampliando pelo Brasil, as temperaturas máximas que serão registradas ao longo da tarde de hoje vão ficar assim. Até a tarde, 20 graus para Porto Alegre. Não esquenta muito, não. 24 em Florianópolis. Rio de Janeiro fica com 26. São Paulo com 26. Rio com 30. Aí tá mais quente em Vitória. Por quê? Porque a frente fria está empurrando o ar quente na frente dela. 35 graus. 33 em Salvador e também em Teresina. 32 em Goiânia, 28 em Rio Branco e 31 em Boa Vista. E atenção com a ventania, que vai deixar, inclusive, o mar bravo, que já está deixando, inclusive, tá? Desde o extremo sul, lá no litoral sul do Rio Grande do Sul, chegando até o litoral de São Paulo, até Ubatuba, hoje as rajadas de vento podem atingir os 70 km por hora. É onde está no verdinho mais escuro. Agora, na área em verde mais clarinho do Rio Grande do Sul, entrando pelo sul de Minas, sul do Rio, chegando até Rondônia, as rajadas ficam na casa dos 50 km por hora e também entre o nordeste da Bahia, chegando até o Rio Grande do Norte, aqui é por conta da brisa marítima. Portanto, é preciso atenção e muito cuidado hoje, porque isso tudo vai acontecendo com o passar das horas, tá, Cova? Não quer dizer que nesse momento está ventando em todos esses pontos, mas tem o alerta emitido. E você fique ligado aqui no Hora 1 que a gente vai trazendo todas as informações. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Até já. Até mais. E o Marcelo Pereira já está chegando aqui porque estamos de olho, né, Marcelo, na chuva. Nosso resumão do dia, por favor. Vamos lá, Cova, acompanhando de perto o cenário, que é de atenção para as regiões sul e sudeste ao longo do dia de hoje, tá, gente? Seguinte, vamos destacar bem aqui, antes da chegada do frio, vai ter muito vento e vento forte no litoral gaúcho e também no paulista, com rajadas que podem chegar aos 70 km por hora. São Paulo já tem chuva se espalhando agora de manhã, Rio de Janeiro também, as duas capitais vão enfrentar um dia chuvoso e também nublado, o sol aparece muito pouco e o frio vem só depois. E esse frio já está entrando pelo Rio Grande do Sul, onde o tempo já começa a ficar firme de novo. Mas é aquele dia com tempo firme e que com o passar das horas vai ficando cada vez mais frio. Vamos abrir a janela para São Paulo. São Paulo está em atenção, inclusive, olha lá, Cová, o que eu te disse? Que já tinha previsão de chuva para agora de manhã. E de fato isso já está acontecendo na zona sul de São Paulo, na região do aeroporto de Congonhas, uma chuva moderada nesse momento, que é aquela chuva que não está muito forte, mas persistente. Nesse momento, 21 graus. Então, é preciso ter cuidado, tá, gente? E a gente só alerta, né, Marcelo? Para quem mora aqui em São Paulo, muita atenção ao Bom Dia São Paulo. Daqui a pouco no ar, logo depois do Hora 1, com todas as informações para você não ser pego desprevenido. Bom, a gente já alertou aqui. Desprevenido, né? Quem está vendo Hora 1 não está. Exatamente. A gente está avisando desde as 4 da manhã que ia ter chuva. Mas daqui a pouco o Bom Dia São Paulo chega mostrando como é que está o transporte, todos os detalhes para quem mora aqui em São Paulo. Exatamente. Temos imagens também do Rio de Janeiro, de agora há pouco, vídeos que o pessoal mandou para a gente. Olha lá, Cová. São imagens da nossa colega da Globo News, a Gabriela Souza. Ela
está passando isso aí por Campo Grande. Fica lá no extremo da zona oeste do Rio. Tá aí o nome dela, Gabriela Souza. Tá indo para o trabalho, tá indo lá para Globo, agora de manhã. E tá no caminho. O jornalista não pode ver uma notícia que vai compartilhar, né? Tá certo. Jornalista bom é isso. Então ela tá mostrando pra gente os detalhes. Foi em Campo Grande. Campo Grande fica lá no extremo da zona oeste. Ela tá indo em direção à Globo. E agora há pouco ela estava mandando mensagem para mim aqui. E ela tá passando pela Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, que já é um pouquinho mais longe ali, mas está um temporal na Avenida Brasil, mas está vindo. O Lucas Madureira, que é nosso repórter também, outro excelente repórter, seguido, ele está aqui no Araúm, ele entrou uma imagem aí que não tem nada a ver, mas tudo bem. É a chuva. O Lucas está na zona sul do Rio, dizendo que lá não está chovendo. Tá, é isso. Aliás, ele está em São Cristóvão, na zona norte. Lá não está chovendo. Você vê, a Avenida Brasil também ele passa ali por São Cristóvão. Está chovendo lá numa ponta, é que está vindo. Aí a Avenida Brasil, ó, Marcelo. Isso. A Avenida Brasil, altura de Santíssimo. Olha o pé d'água que está caindo por lá. Porque a frente fria está avançando, ela está no Rio de Janeiro mesmo, tá? Imagens da Gabriela, que está indo em direção à TV Globo para trabalhar. É isso. Gabriela Souza. Patrícia Dias, a nossa amiga editora também do Bom Dia Brasil, mandou mensagem, está passando pela Zona Oeste, disse que já pegou alguns pontos com chuva, ela também está a caminho da TV Globo também no Rio de Janeiro. Tá certo. Então a chuva se espalhando, tá, gente? Então já deu para ver que São Paulo e Rio com chuva, assim como essa chuva vai se espalhar por parte do Espírito Santo, Minas, Goiás, Mato Grosso, também no norte, no Amazonas, no Pará, no Amapá, chegando até partes do Ceará e também do Rio Grande do Norte. Tempo firme no interior do Nordeste e também ali no interior de Minas Gerais. A Marinha do Brasil está avisando que tem risco de mar bravo. Hoje a situação é essa. De Barra do Chuí a Florianópolis está valendo para agora. As ondas podem chegar aos 3,5 metros até o dia de amanhã. Depois, ondas de até 3 metros, que isso vai se estender até domingo, de Florianópolis até Campos dos Goitacazes, porque a massa de ar frio vai entrando mar adentro. O Sudeste está sendo monitorado, porque amanhã tem muita chuva no litoral de São Paulo, do Rio, sul de Minas e no Espírito Santo. Tempestade na cidade do Rio e no sul do Espírito Santo ainda no domingo. E os riscos para alagamentos, deslizamentos, ventania e muitos raios são muito altos. A região serrana do Rio está em estado de alerta total. Amanhã, a previsão para Petrópolis é de 160 milímetros de chuva. No domingo, mais 60. E na segunda-feira, essa chuva diminui e não esquenta. Ubatuba, no litoral de São Paulo, amanhã a previsão é de 80 milímetros, domingo e segunda com 30 e 10 e também sem muito calor. Tem muita chuva para cair ao longo das horas, por isso que eu falei, hoje vai ser um dia bem difícil, assim como o fim de semana. Você vê que a chuva está se espalhando e ganhando corpo.